Bom dia, muito bom dia para você e para você que nos ouve. A gente fala para você de Chapecó, Santa Catarina, Brasil. Deixa eu só aumentar aqui para você conseguir me ver melhor. Amém? Assim você consegue me enxergar melhor, não é mesmo? Ajeitar aqui. Então, como eu dizia, eu sou a pastora Gesisbel Dreyer e eu falo para você da cidade de Chapecó, Santa Catarina, Brasil. Hoje a gente vai falar sobre passagens bem conhecidas na Bíblia. Passagens bem conhecidas, tá? Nós vamos abordar a questão da verdade e a questão da mentira. Vamos abordar a questão da verdade e a questão da mentira. Jesus respondeu lá em João 14:6 diz assim: Jesus respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. João 1:17. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Efésios 6:14. A Bíblia não diz que Jesus é apenas uma verdade. Diz que ele é a verdade. Isso significa que ele é a personificação da verdade e não a verdade fora dele. Muito forte, né? Pessoal, vamos orar? Vamos orar e vamos dar início à passagem de hoje. Amém? Vamos orar, vamos colocar todas as pessoas da última chamada aqui debaixo de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento oramos. E neste momento, Senhor, em que oramos, colocamos, Pai, a última chamada, o caderno de oração. As pessoas que pediram oração, Senhor, que se encontram aqui com seus nomes descritos aqui, Senhor. Para você que não tem o seu nome aqui no caderno da última chamada, nos chame no WhatsApp para que a gente possa adicionar você aqui no caderno da última chamada. Pai, em nome de Jesus Cristo, colocamos, Senhor, a vida de cada um agora diante da tua presença e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, neste dia de hoje a falar conosco. Revela a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Revela-nos, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Senhor, queremos estar, Senhor, debaixo da tua submissão, debaixo da tua autoridade, porque a tua palavra assim nos diz. Então, Senhor, revela-nos a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. A partir deste momento, Senhor, eu, Gesisbel Dreyer, me anulo e que não saia da minha boca nenhuma palavra que não seja tua. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém? No final tem mais oração. Como eu dizia, a palavra da verdade, né? A verdade. E a Bíblia diz que Jesus não é apenas uma verdade, diz que ele é a verdade. Pessoal, no livro de 2 Timóteo, bem-vindo, irmão Haroldo, seja bem-vindo. Irmão Haroldo sempre aqui conosco. Irmão Haroldo, compartilhe nos grupos de compra e venda da sua cidade, para que essa palavra possa chegar lá no seu pastor, no seu amigo, naquele que é mentiroso, naquele que mente, naquela pessoa que precisa saber que se ela continuar falando mentira, ela vai para o inferno. Porque hoje nós vamos falar sobre verdade e mentira. A fidelidade na pregação, 2 Timóteo capítulo 4, diz assim, ó: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra,
insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Interessante, né? Como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. É isso que nós fazemos. A passagem de 2 Timóteo, capítulo 4, é a passagem que é um carro-chefe para a última chamada. Isso mesmo. A passagem de 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, é o carro-chefe da última chamada. Nós temos o entendimento que esta é a última chamada para a terra. E nós temos o entendimento que essa palavra se cumpre na íntegra. As pessoas sentem comichão no ouvido quando começam a ouvir a verdade. As pessoas sentem comichão nos ouvidos quando começam a ouvir a verdade. E elas se rodeiam de mestres, ou seja, de pastores, que vão falar para elas aquilo que elas querem ouvir, mediante as suas próprias cobiças. Exatamente o que diz aqui o texto. Até eu digo para você que você deveria ler 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, porque você vai entender o que eu estou dizendo. É o carro-chefe da última chamada, é essa passagem. A questão da mentira. Em João, capítulo 8, versículo 44, diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Esse texto vai fechar com o texto de 2 Timóteo, capítulo 4. E aí a gente vê lá em Apocalipse 22:15, que diz assim, ó: fora, o que é fora? Não entra no céu, não vai para o céu. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Os que amam e praticam a mentira. O que seria amar a mentira? Conhece aquele vendedor que para ele vender uma coisa ele precisa mentir? Conhece aquela pessoa que ela não consegue ficar sem mentir? Mesmo que seja uma mentira pequena, mas ela não consegue ficar sem mentir, ela é viciada em mentira. Conhece alguém assim? Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que não conseguem falar a verdade. Conheço pessoas que elas têm uma dificuldade tremenda. Elas simplesmente não conseguem falar a verdade. Quando se trata de falar a verdade, elas não conseguem. Elas precisam mentir, porque elas estão tão habituadas a mentir que simplesmente falar a verdade incomoda elas. Elas se colocam numa posição onde elas não se sentem confortáveis quando elas falam a verdade. Seja o que for. Ah, que horas você chegou em casa? Se ela chegou às 8, ela fala que chegou às 8:30. Ou ela aumenta ou ela diminui. Quando ela vai contar uma história, ao invés dela fazer, eu sou locutora, né? Ao invés dela fazer a narrativa da história, o que é a narrativa? Falar os fatos, dizer os fatos, narrar os fatos é dizer exatamente aquilo que aconteceu.
Nós fazemos a narrativa do texto bíblico. Por isso que as nossas mensagens são carregadas de versículos, passagens, porque nós estamos aqui para narrar. A Bíblia diz: narrai as suas obras, anunciai ao mundo a sua palavra. É o que a Bíblia diz. E é o que nós fazemos. Por isso as nossas mensagens são carregadas de passagens bíblicas. Porque nós não falamos aquilo que nós achamos, e sim o que a Bíblia diz. Fazemos a narrativa da Bíblia. E as pessoas que são viciadas em mentira, elas ou aumentam a história ou elas diminuem a história. Elas não conseguem falar a história verdadeiramente como ela é. Ela sempre quer acrescentar algo, ela quer acrescentar alguma coisa. Por quê? Porque ela não se sente confortável com a verdade. Seja o que for. Se eu cheguei às 8, eu falo que eu cheguei às 8h30. Se eu cheguei às 9, eu falo que cheguei às 10. Se eu comprei um carro e paguei 18 mil, eu falo que paguei 19 ou 18.500. Porque eu não consigo falar a verdade. Porque a verdade, ela tem algo tão profundo nela que ela liberta. A Bíblia diz que a verdade liberta. Quando você passa a falar a verdade, você passa a viver de forma liberta. E tudo que o diabo não quer é que você viva de forma liberta. Ele quer enganar as pessoas a ponto de mentir para as pessoas, a ponto das pessoas acreditarem que uma mentirinha não tem mal nenhum. Só que o diabo, ele vai roubar pequenas coisas de você. Ele vai roubar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, igual bolinha de ping-pong, um pouquinho no outro dia. Hoje você fala uma mentirinha aqui, amanhã você fala uma mentirinha ali. E isso vai fazendo um acúmulo no mundo espiritual. Um acúmulo. Vai gerando acúmulo no mundo espiritual. E olha o que Provérbios 12:22 diz. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. A Bíblia também diz que há 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. Aquele que causa contenda, aquele que causa divisão, lábios mentirosos, lábios enganadores, a mentira. Deus odeia a mentira. Deus odeia a mentira. Deus detesta a mentira. Por isso que o maior engano de Satanás é afirmar para as pessoas que uma mentirinha não vai te levar para o inferno, não tem problema, tá tudo bem, não, fica calmo. Só que dessa mentirinha vai gerando outra e 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 outra, e aquilo vai virando uma bola de neve a ponto da pessoa vem de um mundo assim que está coberto do maligno, e ela vem para Cristo e ao invés dela se despojar de tudo, ela segura a mentira. Então existe ali um crivo de Satanás nas vestes dela, e para essas vestes ficarem completamente puras, ela precisa tirar esse crivo, que é a mentira. Então é Apocalipse 22:15 que diz: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Gente, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E o mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18, versículo 19, a parte B. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se você tem professado o nome de Jesus Cristo, se você tem falado o nome de Cristo, então que você possa se afastar da injustiça, porque é exatamente o que a Bíblia diz. Afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos.
Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Qual é a maior mentira de todas? Qual seria a maior de todas? A maior mentira de todas. É aquela mentira que você mente para você mesmo. Aquela mentira que você mente para você próprio. E quando você mente para você próprio, você não mente somente para si, você mente para Deus. Você não tem coragem de chegar para Deus e falar a verdade. Você omite, você engana. E você engana e sabota você mesmo. Você pensa coisas na sua mente, e ali na sua mente, enquanto você está pensando essas coisas, refletindo sobre essas coisas, você acredita que Deus não está ouvindo. Quando a Bíblia diz que Deus sonda os pensamentos, sonda o coração, e aqui nós acabamos de ler a passagem onde diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. As pessoas que pertencem a Deus são conhecidas por Deus. Então, a maior mentira de todas, a maior mentira que você pode cometer na sua vida é quando você toma o engano de achar que Deus não tem ciência dos teus pensamentos. A Bíblia diz que o pecado começa quando você tem o desejo. Então a Bíblia diz que quando você olha e você cobiça, no seu pensamento você cobiça, ali você já pecou. Então a maior mentira é quando você mente para você mesmo, a ponto de achar que Deus não está sondando os teus pensamentos. E a segunda maior mentira é achar que você não deve falar esses pensamentos malignos para Deus. Primeiro, Jesus é teu amigo. Segundo, Deus te conhece. Terceiro, ele sonda o pensamento e o coração. Quando você pega o teu pensamento e todas as coisas que você pensa de mal, fulano é mentiroso. Ele é mentiroso. Você pensou isso a respeito dele e é a verdade. Ele é mentiroso. Ciclano é traidor. É verdade, ele é traidor e você pensou. Isso vai acumulando. E vai acumulando. E você vai rotulando as pessoas e vai colocando coisas na sua mente. A Bíblia diz que todo pensamento deve estar cativo em Jesus Cristo. Todo pensamento deve estar cativo em Jesus Cristo. Então o teu pecado, ele não começa na tua atitude. Ah, Deus sabe que eu não falo mentira. Deus sabe que eu não falo, que eu não professo mentira. Mas o pecado, ele não começa quando você professa. O pecado começa quando você pensa. Quando você pensou em mentir, você pecou. Quando você pensou em falsificar, você pecou. Quando você pensou em se dar bem e tirar proveito de determinada situação, seja de uma venda, seja de um contrato, de um consórcio, do que for. Quando você pensou em se dar bem e nesse se dar bem alguém se daria mal, você pecou. E a maior mentira é você não entender que você está se auto-sabotando. Porque você não conta para Deus as coisas que estão na sua mente. Esse é um pecado muito grande. A Bíblia diz que Davi confessou os seus pecados ao Senhor. E a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados ao Senhor alcança misericórdia. Será que nós temos realmente confessado os nossos pecados ao Senhor? As nossas mentiras, porque essas mentiras estão encobertas na nossa mente, no nosso pensamento, e ninguém sabe, ninguém ouve você falar com a tua boca, com as tuas palavras, ninguém ouve, somente você é conhecedor das mentiras que você carrega na sua mente. Oba cantaramaraçai. E assim diz o Senhor: o pecado que você não vê, Deus vê. E o pecado que você vê, talvez Deus não está nem dando mais bola para aquele pecado.
Porque Deus é detalhista, irmão. Deus é detalhista. Deus, ele vai no profundo. Ele vai no profundo. Ele vai no detalhe. Sabe onde ele está? Na vírgula, no porém, no talvez. Mas... E o pecado que você não vê, Deus vê. E qual é o pecado que você não vê? Aquele pecado de mentira que está lá no profundo, escondido no teu pensamento. Quando você mentiu para fulano, mentiu para ciclano, omitiu, mentiu, falsificou, foi motivo de engano. E aquele pecado está ali acumulando outros pecadinhos, e outros pecadinhos, e outros pecadinhos, e outros pecadinhos, e outros pecadinhos. E aí eu vou minando a minha mente. Oba, cantaramaraçai. Quando essa mente está minada, ela começa a sair pela boca. Desce para o coração. E aí começa. O pecado se torna completo. Nós vemos muitas pessoas, muitas pessoas falsificando testemunho. Conta um testemunho e quando vai contar o testemunho aumenta. Não foi daquele jeito que aconteceu, a pessoa aumenta, coloca mais. Mentira, mentira, mentira do diabo. Pessoas que adulteram a verdade, falsificam a verdade, se usam da palavra de Deus para enganar os outros, pegam trechos da palavra isolados para mentir, para falsificar, para granjear, para adquirir, né? Usam passagens bíblicas, fundamentando através daquilo uma mentira. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que Satanás é o enganador. E a Bíblia diz que isso não é maravilha e que Satanás se transfigura em anjo de luz. Qual é a religião que claramente fala muito a respeito dos anjos de luz? Espiritismo. O Espiritismo usa trechos bíblicos, passagens bíblicas para afirmar uma mentira. Eles afirmam a mentira da reencarnação, batem falando sobre a reencarnação e aí dizem nas suas teorias infundadas que vem anjos, espíritos de luz, espíritos iluminados, e a Bíblia diz que não é maravilha porque Satanás se transfigura em anjo, e anjo de luz. Então, nós vemos muitas mentiras sendo apregoadas por aí. Muitas mentiras, muitas mentiras. Dentro do Espiritismo você vê isso, as pessoas acreditando na teoria da reencarnação, acreditando que vão reencarnar, até chegar a um ponto de evoluir completamente e não precisar mais reencarnar. Isso anula completamente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque Jesus Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou e tem o seu corpo ainda, porque ele vai voltar com o corpo dele. Somente com o corpo, porque a Bíblia diz que ao homem está dado a ordem de nascer uma vez e morrer, e depois disso vindo o juízo. E a teoria da reencarnação anula tudo isso, todas essas passagens bíblicas, e diz outra coisa. Oba cantaramaraçai. E conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Conhecerão quem? Conhecerão Jesus Cristo. João 8,32. E a verdade os libertará. Se não conhece Jesus Cristo, não conhece a verdade. Se não conhece Jesus Cristo, não conhece a verdade. Ah, mas o Evangelho segundo Allan Kardec. É segundo quem? Allan Kardec não é Jesus. Allan Kardec não é Jesus Cristo. E esse Evangelho é segundo Allan Kardec. Segundo a doutrina de Allan Kardec. E conhecerão a verdade. Jesus Cristo é a verdade. E a verdade, que é Jesus Cristo, os libertará. Se você não conhece Jesus Cristo, se você nunca teve uma intimidade com Jesus Cristo, se você nunca teve um relacionamento com Jesus Cristo, um encontro com Jesus Cristo, você não conhece a verdade. Você está debaixo da mentira do diabo. Você está debaixo do engano de Satanás. Você está debaixo
desse mundo pecaminoso que jaz no maligno, que jaz em trevas, onde Satanás e os seus demônios comandam. E está debaixo de uma mentira, de uma grande mentira. Porque Satanás é mentiroso, é homicida e ele tenta sempre enganar. Ele vive para enganar, ele vive para mentir, tá? E esse é o intuito dele, é matar, é roubar, é destruir. Com a mentira ele consegue fazer o quê? Destruir a tua vida, saquear a tua família, roubar a tua alma e escravizar você. E no final, você que está debaixo de toda essa mentira, não entrar no céu, que é o objetivo dele. E aí o plano dele fica completo. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Fora ficam os cães. Quem são os cães? Os obreiros que não são fiéis, os pastores que pregam mentiras, os pastores, os presbíteros, os obreiros da igreja que fazem tudo de errado, que pregam um evangelho mentiroso, que não são fiéis a Deus. São esses que está se referindo aqui. Os que praticam feitiçaria. Temos dois tipos de feitiçaria. Primeiro, a maior feitiçaria é o quê? São as palavras de murmuração. A Bíblia compara o pecado de feitiçaria ao pecado de murmuração. Então, aquela pessoa que é murmuradora, ela é feiticeira. É o que a Bíblia diz. Os que cometem imoralidades sexuais, tem também a feitiçaria que é feita na casa do candomblé, na casa da Umbanda, da Quimbanda, alma de Angola, nessas religiões afro, e enfim, todo tipo de esoterismo e sorterismo. Esse tipo de feitiçaria também entra, que é a feitiçaria física. Mas a primeira feitiçaria é que sai da boca. Maldições, palavras de feitiçaria, rezas ao contrário, acendimento de velas, todas essas coisas, inclusive toda a murmuração. A Bíblia diz que a murmuração é pecado de feitiçaria. Os que cometem imoralidades sexuais. O que se encaixa aqui em Apocalipse 22:15, quando diz imoralidade sexual? Homem com homem, mulher com mulher, todo tipo de torpeza e todo tipo de coisas as quais, quando você entrar dentro desse quarto, o Espírito Santo não entra com você. Então, se você vai para esse quarto ter uma relação sexual, e você tem consciência que o Espírito Santo de Deus não entrou junto com você, você está cometendo uma imoralidade sexual. Então, se Jesus Cristo não pode entrar dentro desse quarto com você, repense os seus conceitos, porque você está cometendo uma imoralidade sexual e os imorais sexualmente não entrarão no reino dos céus. Aí, o segundo depois vem os assassinos. Nós temos dois tipos de assassinos. Temos o assassino que mata com faca, com foice, com tiro, matou fisicamente. E a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão, lá em 1 João, você vai ler a respeito disso. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. A Bíblia compara uma pessoa que carrega ódio e que odeia o irmão. A Bíblia compara ele ao pecado de assassinato, homicídio. Então, quando você fala mal do teu irmão sem motivo, quando você difama o teu irmão e quando você odeia o teu irmão, a Bíblia diz que você está cometendo homicídio. Você está vendo como é forte? Quando você vai escavar a Bíblia no profundo para decifrar o que está realmente por trás daquela escritura, você começa a levantar muita coisa. Você está entendendo? Não é só o pecado de ir lá e matar e fazer. Não. A Bíblia diz que o pecado começa onde? No pensamento. Então começa onde? Na intenção. O pecado começa na intenção. Quando você tem a intenção, você pecou, você já está debaixo da condenação do pecado. Você já está amarrado no pecado. E amarrado, você está debaixo de um laço. E esse laço precisa ser solto, precisa ser quebrado. Você consegue me entender? Os idólatras. Depois vem os idólatras. Se você quiser conhecer essa lista, Apocalipse 22, versículo 15.
bem curtinha, mas dá pra gente tirar muita coisa daqui. Aqui quando fala os que ficarão de fora, os que não entram no céu, os idólatras. A Bíblia diz que são várias as coisas que são idolatria. E o que seria a idolatria? A idolatria é tudo aquilo que está ocupando o lugar de Deus. Se você ama mais os teus filhos do que a Deus, se você ama mais o teu marido do que a Deus, se você ama mais o teu casamento do que a Deus, se você ama mais o teu carro do que a Deus, você é um idólatra. Se você ama mais estar na balada do que estar com Deus, do que estar andando com Deus, do que estar na presença de Deus, do que estar buscando a Deus, você é um idólatra. Se você acende uma vela para um santo, se você se prostra diante de uma imagem, se você faz uma oração para qualquer que não seja Jesus Cristo, porque somente Ele é o intermediário entre Deus e os seres humanos. Se você faz uma oração que não está focada em Jesus Cristo e somente Jesus Cristo, você é um idólatra. E quem é idólatra não entra no céu. A idolatria, ela consiste em muitas coisas. A idolatria consiste naquilo que você ama mais do que a Deus. E o pecado é o quê? O pecado é o amor fora de ordem. O pecado é o amor fora de ordem. Quando você ama qualquer coisa acima de Deus, você está amando mais aquilo do que a Deus. Então, em primeiro lugar, se você tiver ganhado lá um liquidificador, eu queria muito um multiprocessador, ganhei um multiprocessador, tá? E eu cuido daquele multiprocessador como se fosse a minha vida. Não deixo ninguém chegar perto, não deixo ninguém se aproximar. Se alguém for entrar na cozinha, eu já saio correndo para não quebrar, não derrubar, não cair lá de cima o meu multiprocessador. Você está amando mais o multiprocessador do que a Deus. O pecado da idolatria, ele abrange muita coisa, gente. Se a gente pegar só sobre idolatria, vai longe. Vai muito longe. Se você é uma pessoa que você ama muito a sua aparência, você faz academia, você faz todo tipo de tratamento de beleza e você não consegue viver sem aquilo. Em primeiro lugar está aquilo, depois as outras coisas. Você é um idólatra. E os idólatras não vão herdar o reino dos céus. Os idólatras não entram no céu. Então a intenção que começa aqui, no pensamento. Verifique os seus pensamentos, porque neles contém pecado. Todos nós pecamos. Todos. Pastor também, pastora também, pastora também. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. E todos os dias a gente tem que pedir perdão pelos pecados. Todos os dias a gente tem que avaliar os nossos pensamentos, avaliar o nosso coração. Nos despojar. A Bíblia diz que nós devemos nos despojar. O que é despojar? Se despir diante de Deus. Quando você se despe, você tira, arranca todo aquele pecado. E isso está onde? Está aqui, ó. Você tem que limpar a sua mente. A sua mente precisa ser renovada, renovando a sua mente em Cristo, uma mente renovada em Cristo, um pensamento cativo em Cristo. Para isso tem que tirar tudo que está lá dentro, tudo. E essa limpeza ela precisa ser diária. E todos os que amam, aí vem a última parte, e todos os que amam e praticam a mentira. O que é amar a mentira? É quando você passa a acreditar numa coisa que não existe, você coloca aquilo no teu pensamento, você decide que aquilo é verdade e aquilo não tem base bíblica, não tem fundamento bíblico, não está na palavra de Deus, não está nos trechos aqui sagrados, na Santa Escritura, mas você pega e você acredita que aquilo é a verdade e aquilo se torna uma verdade. Uma mentira falada muitas vezes se torna verdade. Mas quando chegar na hora do juízo, quando chegar na hora do momento crucial, onde Deus vai julgar tudo aquilo que nós fizemos, todas as nossas obras, inclusive tudo aquilo que saiu da nossa boca. Quando chegar nesse momento que vai ser crucial, você vai ficar de fora, você não vai entrar. E o pior de tudo, que é a pior mentira que Satanás tem falado na terra. A pior mentira que Satanás tem dito vem um movimento agora que é o movimento onde tudo é permitido. Homem com homem, mulher com mulher,
o lesbianismo, a homossexualidade, os casais homoafetivos, o Papa a favor do aborto, a favor do casamento gay. E o pior de tudo é que as pessoas passam a acreditar que Deus me ama assim, Deus me fez assim e Ele não vai me rejeitar. Essa é a pior mentira de todos os tempos. A pior mentira de todos os tempos. Quando você vai ler a Bíblia diz assim, que existiria uma religião que não permitiria o casamento e não permitiria certos alimentos. Qual é a igreja que não permite o casamento? A igreja católica. Padre não casa, não tem família. Como é que o padre vai falar de família se nunca teve família, gente? Como é que você vai falar uma coisa que você nunca teve? Eu fico assim, como é que esse cara vai falar de relacionamento se ele vive... a vida dele é limitada. Ele não pode casar, ele não pode ter família, e muitos são homossexuais, né? Então, queridos... viver uma mentira e praticar uma mentira é um pecado. E esses padres que estão dentro da igreja católica, eles não estão amando a mentira? Eles não estão praticando a mentira? Porque o seguinte, impedir a pessoa de ter família. Primeiro, a família é o projeto de Deus. E já impede ele de ser feliz. Aí, esse padre às vezes não tem família, é homossexual. Está vivendo a mentira. Fora todo o pecado de idolatria que está lá dentro. Então, assim, dentro de Apocalipse 22:15, vai se encaixar... Gente, é muita coisa. Tudo que está aqui está dentro da igreja católica. Imoralidade sexual, a idolatria, a perversidade, a mentira. Por quê? Porque o católico, ele não tem, como é que eu vou dizer, o hábito de ler a Bíblia. O católico não lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia é o evangélico. O evangélico lê a Bíblia. O evangélico lê a Bíblia, o evangélico ele analisa a Bíblia, agora o católico não. E a Bíblia diz que Jesus é a verdade, que a verdade liberta. Se você não lê a verdade, como é que você vai ser liberto? Não tem como você ser liberto se você não lê a verdade. A verdade é a palavra, né? Então é muito difícil você encontrar um católico que vai para o céu, porque não tem como. Porque ali ele está debaixo de uma sentença de condenação, uma sentença de pecados, né? E aqueles pecados ali estão prendendo, estão tornando aquela alma ali cativa. Oba cantara marassai. E assim diz o Senhor, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Efésios 6,14. Quando a gente vai para o livro de Efésios, ali vai estar toda uma narrativa, não só essa. Quando a gente vai para esse capítulo, que é o capítulo 6, que vai falar sobre a armadura de Deus, se vestir, se revestir, para que possais suportar o dia mau. Gente, quanta gente achando que vai para o céu. Quanta gente achando que vai para o céu. Quanta gente achando que vai para o céu. Homossexual que está achando que vai para o céu. Lésbica achando que vai para o céu. As pessoas estão vivendo dentro de uma mentira. Porque agora veio o movimento da inclusão. Tá ouvindo, irmão Haroldo? Pode comentar aqui. Veio o movimento da inclusão. E dentro desse movimento da inclusão é a moda inclusiva, Bíblia inclusiva, religião inclusiva. Tem religião para gay? Tem igrejas para homossexuais? Tem igreja para lésbica? Tem. A Lana Holder é uma, que é pastora de uma igreja para lésbica, para gays, né? Homossexuais, para casais homoafetivos. E essas pessoas acreditam que vão para o céu. Essas pessoas acreditam que vão para o céu. Primeiro, a Bíblia diz que é aquele que confessa o pecado e abandona o pecado. Não é só confessar o pecado todos os dias. É confessar o pecado, abandonar o pecado. O que Jesus disse? Vai e não peques mais. Quando ele teve um encontro com a mulher lá no poço, o que ele falou? Vá, você teve 5 maridos, né?
E agora esse que você tem não é teu marido. Vai e não peques mais. Então, não é só confessar, porque ela confessou, não sou casada, não tenho marido. E aí Jesus disse o quê? Nisso falaste a verdade, porque ela não mentiu. Ela não mentiu, ela não foi mentirosa. Ela falou a verdade, não tenho marido. E aí Jesus diz o que para ela? Nisso você falou bem, porque você teve 5 maridos e esse que você tem não é teu marido. Aí Jesus diz o que para ela? Vá e não peques mais. Vai e não peques mais. Então não é só você confessar. Ah, eu sou gay, mas todo dia eu oro. Ah, tu é gay, todo dia tu ora. Sim, todo dia eu oro e eu oro junto com meu marido. Que adianta você orar todos os dias, confessar teu pecado todos os dias, se você não abandona esse pecado? Você não abandona o pecado, você está ali andando com o pecado, andando com o pecado, andando com o pecado. O que vai acontecer? A trombeta vai tocar e esse pecado vai causar o quê em você? O peso. Você não sobe, você fica, porque o pecado não permite. O pecado, ele coloca uma coleira no teu pescoço, igual você enjalar um pitbull. Bota uma coleira, uma corrente e cadeado. E você fica aprisionado. Aprisionado a quê? Ao pecado. Então, um pecado que não é abandonado, um pecado que a pessoa não larga, um pecado que vem todos os dias repetindo, a pessoa sempre fazendo, é um pecado que já virou iniquidade. Não é mais pecado, é iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é algo que Deus já não perdoa mais. Já não perdoa, Deus não passa mais por cima, porque virou iniquidade, não é mais pecado. Iniquidade é aquele pecado que é consumado todos os dias, e a pessoa de forma hipócrita chega diante de Deus todos os dias e pede perdão. Não é pecado, é iniquidade. Pecado é quando você comete um deslize. Ah, eu menti, no meu pensamento eu menti. Saiu do pensamento e foi para a boca. Eu tive que mentir para salvar a pele do irmão. Porque se eu não mentisse, o irmão... Eu menti por amor ao meu irmão, por amor ao meu pai, à minha mãe. Por quê? Porque o meu irmão não é convertido. Chegaram aqui na casa e iam matar meu irmão. E eu disse que o meu irmão não estava em casa. Para salvar a vida do meu irmão. Fez bem, fez. É mentira? É. Mas isso é o quê? Um pecado, não é uma iniquidade, é um pecado. Esse pecado, eu ajoelho, peço perdão, Deus perdoa. Agora a iniquidade não. A iniquidade é aquele pecado que a pessoa comete todos os dias, repetidamente, não há um arrependimento genuíno, verdadeiro, e ela está sempre cometendo o mesmo pecado. Pessoas que estão dentro da homossexualidade, casais homossexuais, casais que têm relacionamentos homoafetivos, essas pessoas estão debaixo de iniquidade e estão carregadas de não só de pecado, né, mas vivem nessa iniquidade e Deus não perdoa a iniquidade. A iniquidade é um pecado, é algo que está acima do pecado. Amém? Tem muita coisa para a gente tirar daqui, gente. Se a gente for dar continuidade a isso aqui, tem muita coisa. Quando a gente começa a falar de pecado, a lista é grande e para escavar isso, a gente vai muito longe. Vamos ficar com o que diz em João 14,6? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ficar com isso. E a gente vai encerrar hoje. E eu venho pedir para você que você venha se despojar. Se despojar. O que é se despojar? Se despir. E como que é esse se despir? É pegar e entregar tudo para Deus. Pegar todo o pecado que está na mente, todo o pecado que está no coração. Pecado. Se é iniquidade, primeiro você tem que abandonar. Primeiro tem que abandonar a iniquidade. Né? Então assim, não pense que você que está com amante, você que está bebendo, está todo dia bebendo. Isso não é pecado, isso é iniquidade. Então eu estou falando de pecado. Aquele deslize que você cometeu. Então assim, vamos nos despojar. O que é se despojar? É entregar completamente no altar de Deus, que é um altar espiritual,
tudo aquilo que nós carregamos no nosso pensamento, tudo aquilo que nós carregamos no nosso coração, que vem com base de mentira. Porque tudo começa no pecado. Tudo. A origem de tudo é o pecado. E tudo que não acontece de bom na nossa vida é por causa que nós carregamos muitos pecados. E o pecado, ele faz divisão entre você e Deus. E todos nós temos pecado. Então a gente tem que confessar, a gente tem que falar, a gente tem que admitir, a gente tem que contar todas as intenções de pecado. Ah, eu tive a intenção, eu não fiz, eu não cometi, mas eu tive a intenção. E quando você tem a intenção de causar e de fazer, você peca. Você pecou. No pensamento você pecou. Então esse pecado, ele já existiu. Ele já existe num plano espiritual. E ele precisa ser o quê? Confessado. Para quê? Para ser liberto. Para quê? Para sair a barreira que há entre você e Deus. E a gente está falando de coisa simples, gente. Porque a gente não cai nas coisas grandes. A gente cai nas coisas pequenas. É nas pequenas coisas que a gente cai. São nas pequenas coisas que a gente vacila e a gente cai, e essa queda acontece o quê? Atrasa a gente espiritualmente. Às vezes era pra gente estar num nível espiritual com Deus bem acima e a gente ainda tá aqui, ó, no raso. Por quê? Por causa dessas pequenas quedas, desses pequenos vacilos que a gente não tem observado e tem atrasado a nossa vida espiritual. E agora nós vamos orar. Vamos orar. Vou dizer a você que de segunda a sexta-feira, nós temos pregação aqui, às 9 da manhã, tem pregação aqui na Última Chamada, de segunda a sexta, às 9 da manhã. Hoje à noite, às 21h30, nós temos o debate, a Última Chamada, hoje com o pastor Cleiton. Ele vai falar sobre as influências externas. E eu espero você hoje às 21h30 num debate sensacional. Pastor Cleiton, um homem muito usado por Deus, vai estar falando sobre as influências externas. E você que deseja ser o mantenedor da Última Chamada, deseja manter, sustentar, semear nesse ministério, porque é através desse ministério que você tem sido aperfeiçoado, é através desse ministério que você tem recebido o melhor de Deus para a sua vida, você que deseja no seu coração oferecer a Última Chamada, a sua ajuda, o seu acolhimento. Então, nós vamos estar colocando aqui o nosso contato, o nosso WhatsApp. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui vai estar o nosso WhatsApp e eu vou fixar esse comentário para que você possa estar entrando em contato conosco. Agora vamos orar? Vamos nos despojar, vamos nos entregar completamente para Deus, porque é isso que Deus quer de nós. Debaixo de tudo que você ouviu aqui, eu creio que eu cometemos muitos pecados no pensamento. Os nossos pensamentos, eles carregam muitas coisas. Eles absorvem muitas coisas. E nós precisamos nos despojar disso. Precisamos entregar isso para Deus. E agora, durante essa oração, você vai entregar no altar de Deus todas as intenções que você teve de uma mentira, de um pecado, de uma iniquidade, de algo que desagradou o Espírito Santo. Para quê? Para que não venha a haver barreiras entre você e Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, neste momento, Senhor, nós oramos. Pai, toda a intenção de pecar, todo pensamento que estava relacionado à mentira, ao ódio, ao engano, à falsidade de Satanás. Pai, todo pensamento, toda intenção de pecado, neste momento nós entregamos no teu altar. Pai, retira de nossas mentes, Pai, em nome de Jesus Cristo, toda a intenção. Retira também, Senhor, todo pecado
pecado cometido com palavras, toda espécie de mentira, mentirinha, uma coisinha pequenininha, algo tão pequeno, inofensivo, mas é pecado. E nós queremos nesse momento, Senhor, todo o pecado da mentira, começando, Senhor, por todos os pecados e todas as intenções que estavam no nosso pensamento, aquelas que desceram para o nosso coração, nós entregamos agora, Pai, nos despojando do pecado da mentira, do pecado do ódio, do pecado do engano, do pecado da falsidade, do pecado da prevaricação, que é prevaricar, falar mal do irmão, difamar o irmão, dizer coisas ásperas contra o irmão, o pecado do ódio, quando odeia o irmão. Pai, todos os pecados, nesse momento que o Espírito Santo possa sondar o pensamento, sondar o coração, sondar esta mente, e você começa a confessar os teus pecados. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós entregamos, Senhor, diante do teu altar, que é espiritual, toda a intenção de pecado, toda a intenção de pecado, toda a intenção de pecado, toda mentira, todo engano, porque queremos, Pai, ser como Jesus Cristo foi, e Jesus Cristo é a verdade, e nele está toda a verdade, nele contém a verdade, ele é a verdade encarnada, ele é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como Filho unigênito do Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que neste momento passe a sair de nossas mentes, de nossos corações, e se porventura falamos com palavras, também essas palavras no mundo espiritual venham ser resgatadas agora e lançadas no abismo, no mar do esquecimento, porque todo o pecado da mentira agora é retirado do mundo espiritual, para que não venha causar consequências e danos à nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, agora todas as barreiras espirituais causadas pela mentira, pela fofoca, pelo diz-que-me-diz-que, arruinando muitas vidas, causando prejuízos emocionais, financeiros e de toda ordem. Pai, em nome de Jesus Cristo, agora nesta hora em que entregamos no teu altar todos os nossos pecados, todos eles, Senhor. Aqui, Senhor, nós retratamos uma lista de pecados cometidos na mente, cometidos no pensamento, cometidos com palavras, com ações, com atitudes. E você começa a falar a lista de todos os teus pecados para Deus, confessando eles agora um por um. Senhor, em nome de Jesus Cristo, aqui diante do teu altar está depositado toda a lista de pecados. O pecado do prevaricar, do falar mal, do injuriar, do difamar, do contender, da imoralidade sexual, da mentira, do profano, da idolatria, da maldade, Senhor. Todo o pecado, toda a iniquidade, toda a falsidade, todo o engano, depositamos no teu altar e nos despojamos completamente de todos os nossos pecados, Senhor. Que a partir de agora não venha haver barreira entre esta pessoa que está orando junto comigo, Senhor, e Deus. A partir desse momento, Jesus Cristo, queremos estar enxertados em Ti. Neste momento, Senhor, reconcilia esta pessoa com Deus. Neste momento, Senhor, reconcilia esta pessoa com Deus. E neste momento, Senhor, enxerta ela novamente em Jesus Cristo. Se ela já é cristã, que ela possa ser enxertada em Cristo. Se ela ainda não é cristã, que ela possa, Senhor, aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para poder ter uma vida e uma vida abundante em nome de Jesus Cristo. Se você está fazendo esta oração pela primeira vez e deseja aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, repita comigo: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus Cristo, escreve o meu nome, diga o seu nome, no livro da vida. Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Domina sobre a minha vida, manda para mim o Espírito Santo de Deus
Em nome de Jesus Cristo. Se você fez esta oração pela primeira vez, aqui está o nosso contato, o nosso WhatsApp, onde você pode estar entrando em contato conosco e nós vamos com certeza estar te apoiando e te conduzindo neste caminho de fé, nesta caminhada com Cristo. Amém? Eu sou a pastora Gesisbel Dreyer, eu falo para você da cidade de Chapecó, estado de Santa Catarina, Brasil. E eu espero você aqui segunda-feira às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira às 9, tem palavra ministrada, e segunda, quarta e sexta às 21h30 tem debate a última chamada com assuntos importantes, há sempre assuntos atuais e pastores convidados. E você é o nosso convidado. E eu não posso deixar de falar para você que compartilhe essa programação para que mais vidas possam também serem edificadas. Um abraço para você, Deus te abençoe e até hoje à noite às 21h30 que tem o debate a última chamada. Deus abençoe sua vida.